Estado do Rio Grande do Sul, Município de Turuçu, Câmara Municipal, ata 28 de 2023. Aos 7 dias do mês de agosto de 2023, às 16 horas, reuniram-se na Câmara Municipal nesta cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária. O senhor presidente deu por aberta a presente sessão, com a presença dos vereadores Alexandre Borja, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleschi Krause, Jason Messias Tim, João Pedro Bernard, Marcelo Polno, Paulo Renato Peter Júnior, Wendel Carpes e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador João Pedro Bernard, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Jason Messias Tim, primeiro secretário. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse as seguintes leituras. Ata número 27 de 2023, da sessão ordinária do dia 31 de julho de 2023, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Convite oriundo da Câmara Municipal de São Lourenço. Convite oriundo da Secretaria de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social e Habitação. No grande expediente, nenhum vereador fez uso da tribuna. Em continuidade, o senhor presidente deu início à ordem do dia e de imediato solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 16 de 2023, oriundo do Executivo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos e discutidos, foram votados e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 16 de 2023, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, foi aprovado por unanimidade. Em continuidade, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 17 de 2023, oriundo do Executivo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos e discutidos, foram votados e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 17 de 2023, oriundo do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a integrar o município de Turuçu a Amplo Tabaco e dar outras providências, foi aprovado por unanimidade. E como nenhum vereador fez comunicação à Casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária, a realizar-se no dia 14 de agosto de 2023, às 16 horas. E para constar, pedir-se o abraço esta ata, que após lida e aprovada será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, 7 de agosto de 2023. João Pedro Bernard, presidente. Jason Messias Tim, primeiro secretário. Esta ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer o convite oriundo da escola Caldas-Sul. Turuçu, 3 de agosto de 2023. Convite. Ao cumprimentá-los, gostaríamos de convidar para a festa em comemoração aos 73 anos da nossa escola, com as seguintes atrações: Festa da Escola, Festa da Família, Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Caldas Júnior. A Escola Caldas Júnior convida para a sua festa de aniversário de 73 anos, a realizar-se no dia 19 de agosto de 2023, na comunidade São João de Turuçu. Programação: 10 horas, início do torneio de pique. 12 horas, almoço com galetas e saladas. 13 horas, início do torneio de futebol de 7. Premiação em cerveja para o primeiro e segundo colocado. Inscrições até o dia 18 de agosto. Falar com Nenê e Júnior. 14h30 horas. Apresentação artísticas dos alunos. 17 horas, início do baile com animação da banda União da Picada Rica. Atrações durante a festa: bingos, pescaria, roleta, café colonial, reservas com Simone Orgel, 984-54-3195, telefone. Copa bem sortida, presença de expositores. Contamos com a sua presença. Atenciosamente, Vera Lúcia Schultz, diretora. Não há nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna. Em continuidade aos trabalhos da seguinte ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da mensagem identificativa ao projeto de lei da mensagem número 13 de 2023, oriundo do Executivo.
Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Turuçu, Gabinete do Prefeito, mensagem número 15 de 2023. Excelentíssimos vereadores, submetemos à apreciação desta Casa Legislativa mensagem retificativa ao projeto de lei número 15 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. Conforme debatido em reunião com o plenário desta Casa Legislativa, na presente mensagem retificativa, requer-se alteração do artigo 1º do referido projeto de lei para a inclusão do valor a ser contratado do prazo para pagamento, bem como da taxa de juros correspondente. Sendo assim, o artigo 1º passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A. até o valor de R$ 1.140.000, nos termos da Resolução CNN número 4.995, de 24 de março de 2022, e suas alterações, destinados à infraestrutura viária, obras civis, instalações e montagens, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo 1º. A contratação prevê 12 meses de carência para o início do pagamento, que será realizado em 108 parcelas mensais, totalizando o prazo máximo de 120 parcelas concedido pela instituição bancária. Parágrafo 2º. A taxa de juros prevista na operação de crédito é composta por CDI, certificado de depósito interbancário, mais 7,5% ao ano. Parágrafo 3º. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 35 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Desta forma, requer-se análise e votação do referido projeto de lei. Turuçu, 9 de agosto de 2023. Ivan Eduardo Jardim, Prefeito Municipal. Encaminho as condições permanentes para os devidos pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 19/2023, primeiro executivo. Mensagem número 19 de 2023. Excelentíssimos vereadores, submetemos à apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei em anexo que visa a autorização de um farmacêutico para a farmácia municipal. Desta forma, requer-se análise e votação do referido projeto de lei. Turuçu, 9 de agosto de 2023. Ivan Eduardo Jardim, Prefeito Municipal. Projeto de lei municipal número 19 de 2023. Emenda. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um farmacêutico, conforme artigo 232 da Lei Municipal número 386 de 2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar, em caráter temporário de excepcional interesse público, um farmacêutico, com carga horária de 20 horas semanais. Artigo 2º. O prazo de contratação do referido cargo será de 6 meses, renováveis por igual período, se necessário. Artigo 3º. Os vencimentos, atribuições e requisitos inerentes ao cargo são os constantes na Lei Municipal número 379 de 2003. Artigo 4º. O contrato é de natureza administrativa, ficando assegurados os direitos constantes no artigo 236, caput e incisos da Lei Municipal número 386 de 2003. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 9 de agosto de 2023. Ivan Eduardo Jardim, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Turuçu, encaminhamos o presente projeto de lei que busca a autorização da contratação de um farmacêutico para atendimento junto à farmácia municipal. Tendo em vista o término do contrato da atual farmacêutica e a proximidade do concurso público, irá-se optar por continuar com a mesma profissional selecionada mediante processo seletivo da lei anterior 1457, de 2022, evitando assim os transtornos de troca junto ao Conselho Regional de Farmácia e mantendo a continuidade aos serviços junto à farmácia municipal. Sendo assim, requer-se a aprovação deste projeto de lei de interesse da comunidade Turuçu, aproveitando desde já a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço. Ivan Eduardo Jardim, Prefeito Municipal. Encaminho as condições permanentes para os devidos pareceres. Algum vereador quer fazer comunicação à Casa ou comunicação pessoal?
dizer assim que eu acho que tem muita informação desencontrada, por causa que eu precisei usar o postinho lá, eu cheguei às 10 horas da manhã, muita gente reclama que não tinha ficha, eu fui o primeiro, isso foi na segunda-feira de manhã. Aí eu acho que, sei lá, o pessoal às vezes, ou nos dias que tem mais gente lá que não consegue atendimento o mais rápido possível, né? Cheguei lá, foi muito bem atendido, muito bem recepcionado, não só pela equipe de saúde, mas pelo pessoal que nos recebe, né? Então, só para deixar bem claro, o pessoal tem que aprender a esperar um pouquinho também e, como é que eu posso dizer, ser mais paciente. Obrigado. Mais alguém? Eu quero, senhor presidente. Primeiramente, senhor presidente, dizer que em relação ao PL 15, projeto de lei da mensagem 15 de 2023, que entrou na casa para apreciar sobre a contratação com o Banco do Brasil, um empréstimo, na verdade, um financiamento de 840 mil, projeto esse que aos 45 do segundo tempo eu acabei pedindo vistas por falta de informações. Na semana seguinte, fizemos uma reunião com o executivo aqui, onde foi elucidada boa parte das dúvidas, e hoje entra na casa essa mensagem retificativa, e na verdade, onde era um financiamento, essa operação de crédito junto ao Banco do Brasil, que era de 840 mil reais, agora o executivo quer então 1.140.000 reais. Isso é um financiamento. Eu acho importante a gente repassar isso para a comunidade, em que pé se dá esse projeto, essa contratação do empréstimo. Então, assim, hoje já veio um anexo aqui nessa mensagem. Eu acho que é importante, isso, eu até tinha citado que o quanto é importante da comunidade saber o que está acontecendo e aonde vai ser empregado esse recurso. Já vista que a gente sempre sabe que as pessoas estão cansadas dos problemas, que esperam a solução e não querem saber quem é culpado ou quem deixa de ser culpado. As pessoas querem resultados. Mas, diante de tudo, senhor presidente, isso, claro, vai ser muito debatido e muito bem explicado durante a tramitação desse projeto, mas deixar bem claro aqui, senhor presidente, que, sinceramente, a gente fica chateado. Primeiro, porque por inúmeras vezes a gente, às vezes aqui, a gente sabe que a gente é chato com um recurso público que poderia ser empregado da melhor forma possível, e hoje a gente se depara com uma situação um tanto complicada, porque a gente vai ter que captar 1.140.000 reais, financiar 1.140.000 reais, para pagar em 10 anos, ou seja, os próximos 3 prefeitos que passar vão estar pagando esse financiamento. E sinceramente, senhor presidente, se a gente tivesse feito a lição de casa, a prestação de serviço para a comunidade, zelando pela economicidade dos recursos públicos, talvez a gente não precisaria disso aqui. Porque hoje, para vocês entenderem, a gente, para não perder 1.580.000 reais, né, de emendas parlamentares, a gente vai ter que financiar outros 1.140.000 para dar de contrapartida, porque não se fez um trabalho de base bem feito para trás. Então, assim, isso vai gerar aos cofres públicos um juro. Aqui eles citam CDI, a CDI hoje está 13,15, mais 7,5 de juro, ou seja, isso vai dar um juro aí de 1,75 ao mês, hoje, né? E nós vamos ter aí 120 meses, 10 anos para pagar. Então, assim, quando muitas vezes a gente critica, né, de saber gastar e gastar zelando pela economicidade, é justamente por isso, porque o cobertor é curto. Tu tapa a cabeça, destapa os pés. Pois bem, vejam vocês, aqui está discriminado aonde vai ser implantado esses recursos. Para se ter uma ideia, senhor presidente, nós temos 334.250 de uma emenda parlamentar para fazer a pavimentação lá no Guelmos. 334.250 é a emenda, nós temos que dar, pelo que está aqui, né? Os cálculos ainda, na verdade, tem que ser feito, porque
esses R$ 180.972,48 de contrapartida para uma emenda de 334, até onde se sabe, normalmente a contrapartida é em torno de 5%. Mas tudo bem, eu tô lendo o que está aqui. De 334 nós temos que pagar 180 mil de contrapartida e o que foi colocado aqui mais 160 mil de reequilíbrio pelo atraso da obra. Então quer dizer, entre contrapartida mais reequilíbrio dá 340 mil por uma emenda de 334. Ou seja, nós, por esse atraso nós vamos pagar muito mais do que propriamente a emenda em si. Outro ponto a ser levantado, eu acho que é importante as pessoas estarem a par. Nós temos uma emenda que na verdade ainda está aguardando o depósito, e aí fica um questionamento, até eu fiz aquele dia para o pessoal do Executivo. Nós temos uma emenda de 300 mil e mais uma emenda de 500 mil que ainda não foi depositado. Então totaliza 800 mil, e pelo que está aqui, a nossa contrapartida teria que ser 160 mil, pelo que está aqui na planilha, né, vereador Mano? Agora você imagina, de 800 mil, você tem que dar uma contrapartida de 160, sendo que tu vai financiar esses 160, por um recurso que ainda não está na conta, sabe? Então quer dizer, tu vai estar já pagando o juro, né? Já vai estar pagando as parcelas de um recurso que ainda não entrou nos cofres. Então quer dizer, existe questionamentos aqui que tem que ser levantado até para a comunidade saber. Outro ponto aqui, ó, pavimentação já depositado aqui da Teodoro Bartz, 180 mil, 39.900 de contrapartida, uma obra que já está pronta, está entregue, mas está dentro desse bolo aqui, está dentro desse bolo, esses 39.901. Aí nós temos a pavimentação lá da Estrada São Domingos, que é um programa do governo do estado, R$ 716.936, que é para pavimentar do Varejão para dentro ali na São Domingos, uma contrapartida de 150 mil, sendo que desses 716, senhor presidente, somente 215 está depositado, ainda falta R$500 mil, e nós já vamos estar pagando juro, né, sobre o total desse 1.140.000. Então é importante a gente repassar esses dados para a comunidade. No meu ponto de vista, eu até vou procurar, sei lá, se fazer um vídeo, alguma coisa, pedindo a opinião até para os meus eleitores para tomar uma decisão. Agora, o que não dá para aceitar é a gente chegar nesse ponto, da gente ter que se recorrer a um banco, pegar um empréstimo, né, pagar um juro que vai dar em torno aí de 1,75, 1,80 ao mês, para 10 anos, 120 meses, para 1.140.000, para não perder 1.580.000, sendo que aí daria 2.030.000, mas aí nós temos aqui mais 350 mil que eles colocaram junto, que é para a pavimentação do bairro Rio Grande. Isso não é de emenda, isso é financiado direto, 350 mil, e mais 99.125 que eles colocaram aqui para adequar as casas populares, 10 casas, no total são 18, mas eles querem reformar 10, há um total de 9.900 cada casa. Sinceramente, eu não considero que com 9 mil eles vão conseguir reformar aquelas casas que estão totalmente destruídas. Haja vista, que nem eu disse há poucas sessões atrás, se para fazer aquele banheirinho ali do lado da farmácia se gastou 50 mil, imagina para se reformar uma casa toda ao custo aí unitário de 9 mil. Então, senhor presidente, eu acho importantíssimo, não sei o quanto isso vai ser discutido. Agora, a gente ficou numa situação bem delicada, bem complicada, porque, que nem eu digo, as pessoas querem soluções, elas não querem saber quem é os culpados. Agora, a gente jamais pode tomar, no meu ponto de vista, uma decisão sem pelo menos participar para as pessoas aonde vai ser empregado, né? Por isso que quando veio o projeto, senhor presidente, eu pedi vista, porque no projeto não tinha taxa de juros, não tinha por quando ia perdurar o financiamento. Agora a gente já sabe, então é um financiamento para pagar em 10 anos, com CDI mais 7,5 de juro, né? E R$1.140.000. Então, quer dizer, cabe a nós agora conversar, né, dialogar com a comunidade, cada um aqui que puder dialogar com seus eleitores, porque a gente tem que ter consciência que são 10 anos, não é 10 meses, é 10 anos para pagar, e isso lá no final é uma conta
um tanto quanto difícil de calcular, mas o juro é um juro alto, não é um juro baixo. Eu disse aquele dia aqui para o jurídico, esse tipo de juro poderia pegar esse financiamento a qualquer momento, né? Agora a gente não entende o porquê, que quase, aí faltando um ano, aí tu imagina, são 10 anos para pagar, um ano de carência, ou seja, praticamente a atual administração nem vai pagar, correto? A atual administração nem vai pagar, isso vai ficar para os próximos prefeitos pagar, para as próximas administrações e as próximas 3, na verdade, né? São 10 anos. Então, quer dizer, eu acho que isso aqui requer realmente um esclarecimento para a comunidade é importante a opinião da comunidade, por isso, senhor presidente, vou fazer, até na minha rede social, vou fazer um vídeo explicando melhor, porque aqui o tempo é curto, explicando melhor em que pé está se dando esse financiamento, para que vai ser, né, para a gente realmente poder apreciar com calma e votar com tranquilidade. A gente sabe que sempre tem os dois lados da moeda, mas eu estou aqui, pago pela comunidade para fazer a coisa da melhor forma possível. Eu acho interessantíssimo esse lote de obras, esse amaranhado de obras seria importantíssima, mas que nem eu digo, a gente se deparando com 800 mil reais, mais 500 mil do Estado, ou seja, 1 milhão e 300 que ainda não estão nos cofres, e a gente tem que financiar para pagar, pagando o juro de uma verba que ainda não entrou. Então, quer dizer, é muito complicado a gente conseguir deliberar isso assim de uma hora para outra. Por isso, até a nível de justificativa, muita gente não entendeu até o meu pedido de vistas lá no início, quando entrou o projeto, só para deixar bem claro que eu não tinha como votar uma coisa sem saber o básico. Hoje a gente sabe o básico. E é bem complicado assim da gente tomar uma decisão, porque a gente sabe que a comunidade quer, a comunidade precisa. Obviamente aqui nós temos, foi destinado aqui 250 mil para pavimentar lá o loteamento Nel do Ramo, de extrema importância, como 350 mil para o Arroio Grande, mas que fique bem claro, é tudo fiado, é tudo financiado. Então, quer dizer, alguém vai pagar essa conta e não vai ser pouco. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, colegas. Boa tarde ao público que nos assiste, assistiu. Bom, gostaria de fazer um relato também a respeito da situação. Para vocês saberem, eu também trabalhei, fui responsável pelo planejamento, onde se faz os convênios, e a gente tem uma experiência já de como procede todo o processo, né? Então, a questão, o Fábio falou aí dessa, eu também achei muito estranho, porque geralmente quando faz um convênio é de 3 a 5% de contrapartida, e esse lado do dele, esse valor altíssimo, porque isso eu procurei a Janaína, que hoje é responsável, né? E o pessoal todo que trabalha lá para saber o porquê disso tudo, e para dizer para vocês que a questão em si tá, porque quando foi pedido essa emenda, essa verba, eles simplesmente colocaram lá metragem de blocos, né, para não perder o recurso. Foi mandado, porque já estava quase para extinguir, né, essa solicitação, e foi uma coisa que teve que ser feita rápida. Só que todos os projetos que vêm do Ministério da Cidade, vocês sabem que eles têm um regramento para conseguir mandar para o município. Que tem que ter sinalização, tem que ter quebra-mola, tem que ter calçadas. Então, a questão é que nada disso continha dentro do projeto. Eles tiveram que refazer o projeto e encaminhar para ser analisado. Isso gerou um atraso, porque hoje mudou o sistema que tinha antigo, que era uma plataforma de cadastrar o projeto e finalmente fazer todo o processo. Hoje é direto para o Ministério e a demora é bem maior. Então, assim, o que aconteceu? Tudo isso demandou de atraso. E aí, o que houve? Acarretou que aumentou muito o valor, porque tudo que vem a mais depois é cobrado do município. Olha, a emenda é 300 mil, se deu mais 200, o município que é a emenda, ele vai ter que bancar o restante. É desse formato que funciona o negócio. Então, só para colocar o que acontece nessa emenda que o Fábio colocou. Devido ao quê? O projeto foi feito errado, não botaram calçada, não botaram as calçadas, o enfim, faltou um monte de coisa. Sinalização, tá? Isso foi explicado direto pelo responsável.
Então, por isso que tem muito recurso que não entrou ainda no município, que não está liberado, que quando tiver esse valor vai ser depositado para conseguir liberar e para executar todo o processo licitatório e a obra. Então é isso, eu acho isso importante, quis contribuir para as pessoas querem saber como é que funciona também o sistema, né? Acho que outra coisa que eu queria dizer que no tempo da nossa apresentação Mira, a gente se posicionou, que eu comentei na nossa reunião, que nós fomos contra a questão do financiamento, e eu coloquei para ele que naquele momento, eu e mais os colegas, né, que basicamente que era da oposição, a gente pegou aí o Alexandre de Mato, a gente foi contra porque foi num momento complexo, né? Se tivesse num momento que nem hoje, eu seria a favor, se a Silveira fizesse, porque benefício para a população. Eu seria a favor. Porque naquele momento estava todos os empreendimentos estavam fechando, o governo federal, isso não era aqui no Sul, isso era no Brasil todo, por causa da pandemia, tudo fechando, não tinha renda, os repasses estavam cada vez melhores. Então, assim, nós não achamos que naquele momento seria um momento adequado para se fazer o financiamento, devido à pandemia. Agora, se fosse como hoje, que está tudo normal, tudo estabilizado, e a gente fosse contra, aí eu acho que nós poderíamos ser julgados. Aí sim, aí realmente, nada. Mas eu digo para a população assim, acredito que é um investimento que vale a pena, porque vai ajudar muita gente que está esperando há anos, é como o Fábio falou, o pessoal não quer saber de onde vai ser, como é que vai ser feito, o pessoal quer saber se vai ser feito alguma coisa, que nem ali o bairro Rio que espera a vida toda. Olha, várias obras, inclusive essa ali da São Domingos, que as empresas dependem desse movimento aí para poder liberar a questão ambiental ali, sanitária, né, das empresas, que não pode se perder. Então, assim, eu acho que é de suma importância. E, então, de antemão, eu sou a favor que vai ser um benefício para a população. Se alguém for contra, pode estar no seu direito, mas eu sou a favor, porque vai ajudar muitas pessoas. Já que eu tenho sou a favor. Muito obrigado. Mais alguém? Senhor presidente, senhores vereadores, só vou também fazer, fala aqui para contribuição, já que eu trabalhei muitos anos no setor de planejamento, em muitas prefeituras, eu só não consigo entender algumas coisas, até no dia da reunião que eu fiz a pergunta para a Janaína, se eu não tenho dinheiro, por que eu não coloco a contrapartida mínima? Eu tenho uma obra de 300 mil, eu poderia colocar 15 mil de contrapartida, mas não, eu coloco 60. Se eu tenho mais uma de 250 mil e eu posso botar 12.500, não, eu boto 50 mil. Eu não consigo, sabe? E eu já trabalhei nos quantos municípios, se a gente não tem naquele momento, a gente trabalha com o mínimo possível. Outra coisa, essa pavimentação da estrada de São José, por que foi colocado 180 mil? Foi para que a obra conseguisse ser feita mais metragens, para contemplar mais, só que se for fazer mais metragens, tem que sair o dinheiro. Outra coisa, até o vereador ainda agora falou, é interessante, todo mundo sabe que o bairro Arroio Grande tem que ser feito e é importante, mas se eu não tenho dinheiro, por que eu vou financiar um percentual tão alto que nem esse financiamento? Vamos procurar alguma outra linha de crédito, né? Deve ter alguma maneira. E esse do Gelling, se não tem como fazer, porque a contrapartida é 160 mais 180, faz readequação de projeto. Tem maneiras, porque eu não acredito que não tenha como, pelo menos, aqui tem 1.140.000, que possa comprar no mínimo uns 500 mil aqui, e a gente, quem sabe, financiamentos, né? Porque com essa taxa de juros, para mim, isso é um absurdo, né? Uma pessoa, até um empresário, até uma pessoa física mesmo, não tem como contratar essa faixa de juros. Era isso, presidente. Mais alguém? Senhor presidente, os demais colegas vereadores, o pessoal que nos assiste pelo Facebook, eu também tenho acompanhado, procurado saber qual realmente é a situação das coisas e da questão da pavimentação de São José, que quando foi licitada a obra, e aí não tinha sido liberado o dinheiro, entendeu? E aí não tinha sido liberado o dinheiro, e durante esse tempo
se ocasionou uma contrapartida tão alta assim, de 180 mil reais, que me passaram, assim, que me passaram, entendeu? E aí, ainda já tem até a empresa que ganhou isso, o que eu sei, ainda foi liberada há pouco tempo essa emenda do dinheiro lá, né? E em questão, a gente olha só, o Afonso mandou para essa rua 380 mil reais, foi colocado na contrapartida ali, toda ela, 39 mais 7, dá 50 mil reais. Agora ele destinou para nós 300 mil reais, destinou e eu sei que vai vir, sempre cumprir os seus compromissos, e que vai ser a continuação da Avenida Arco Lange. Pode sair a qualquer momento, está aguardando o pagamento e tudo. Então, claro que a gente vai ver, vai estudar e tudo, mas é umas coisas bem complicadas, né? Por isso, obrigado.